Ô, doutora, uma outra questão também que eu queria falar é sobre essa ansiedade, né? Você comentou sobre a ansiedade de falar. Então, assim, a gente tem essa ansiedade, até mesmo porque a linguagem é algo assim, é quase que libertador, né? Quando eles começam a falar. Por quê? Porque a gente entende o que eles querem. Principalmente quando eles estão com alguma dor. Sim, por exemplo, oi, exato. bateu. Isso simplifica a nossa vida, né? Porque a gente já sabe exatamente o lugar. Aonde? Então, claro que a linguagem e fora que é uma fofura, né? É demais, assim, né? A gente, se você, né, tem os vídeos depois gravados e tudo mais, é uma coisa maravilhosa. Mas também essa ansiedade, né, dos pais, porque às vezes as coisas não acontecem dentro desses marcos, né? E que não é para os pais se culparem por nada. Verdade. Tem algumas questões, acho que fisiológicas, inclusive, né? Até de outros problemas que podem. Então, assim, o negócio é observar, né? E se tiver qualquer dúvida, procurar um profissional. Exatamente. As mães perguntam lá, que é devo me possível- preocupar? Não. Deve agir, né? Agir, procurar um profissional, né? E saber que você procurando esse profissional, esse problema vai se resolver, Claro. né? Então, assim, até dá um quentinho aí no coração das mães que ficam muito ansiosas, eu né? acho que quando a gente faz esse tipo de pergunta é porque a gente já tá desconfiando de alguma coisa. Porque eu não perguntaria isso pra você, entendeu? Porque eu sei que a minha filha tá no tempo dela e tá falando e eu tô entendendo. Você também não. Então, quando a gente vem com esses questionamentos, é porque alguma coisa lá no fundo falo a gente assim, sente né? que Quando tá... que a gente sabe que tem que levar a criança na fono? Então, assim, quando tá fora dos marcos, quando a criança, você tá vendo que ela tá incomodada com aquilo, tá impactando no comportamento, na escola, e quando o seu coração de mãe diz que tem alguma coisa ali. A gente Né? sente, Então, eu acho que a gente precisa ouvir muito o que as mães têm a dizer, né? Eu falo que ninguém conhece mais essa criança do que a mãe dela. Porque a gente escuta também muito assim, mas não se importa com isso não. Daqui a pouco, com 2, 3 anos, tá tudo igual. Todo mundo tá falando, tá tudo certo. Só que, cara, 2 anos para uma criança, 2, 3 anos, é muita coisa. E outra, eles interagem muito mais com a fala, com outras crianças. A socialização deles no colégio, em qualquer ambiente, é muito melhor. Muito, né? Um atraso de fala. Impacta no sentido de, assim, da comunicação, da socialização e também no psicológico da criança, né? Falando sobre o psicológico, até é uma pergunta aqui que eu separei para você. É comum o trabalho da fono junto com o psicólogo, que seja integrado esse trabalho? Como que funcionaria, assim, até se for diagnosticado algum outro tipo de problema, enfim? Então, aí vai depender do resultado da avaliação. Eu falo que tudo que vai nortear o nosso trabalho é a avaliação da criança. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é uma boa avaliação. E ali a gente vai ver o que está prejudicado, qual que é a maior dificuldade dessa criança, né? Então, ela tem uma dificuldade sensorial? Bom, então a gente vai precisar de ajuda de uma TO. Aí ela tem uma dificuldade motora? Bom, então talvez uma psicomotricista nos ajude. Aí ela tem uma dificuldade de comportamento, ela tem uma dificuldade nas questões, sei lá, é ansiosa demais, é agitada demais, então a psicóloga vai nos ajudar. Ela tem uma dificuldade de fala? É a fono que vai cuidar. Então tudo isso vai depender do que essa criança traz pra gente, né? Então, é uma criança que tá com dificuldade de comportamento e não fala. Bom, vamos começar com a fono, porque às vezes a questão do comportamento é porque ela não fala. Muitos relatos acontecem, né? Eu faço muito atendimento escolar, então o paciente veio para mim, a gente começou a atender e eu preciso ir na escola, entender como é que tá, dar uma ajuda aí para essa professora. E os relatos, assim, a grande maioria nossa, melhorou muito o comportamento, porque antes ele batia, ele mordia, mas agora ele fala e não, né, melhorou o comportamento. Porque antes a ferramenta de comunicação que essa criança tinha era o bater e morder, porque ele não tinha outro jeito, ele não fala. Então ele quer o brinquedo, ele vai arrancar o brinquedo. Ele quer chamar atenção, ele quer que a professora atenda, ele vai tacar a coisa no chão, né? Porque é a ferramenta que essa criança tem. A partir do momento que a gente instrumentaliza, ou seja, que ele consegue ter outra ferramenta, ou seja, que ele está falando, ele vai usar isso de outra forma. E aí melhora o comportamento. E aí a psicóloga não precisou entrar, né? Então a gente vai vendo aí qual é a demanda e vai encaminhando para o profissional que precisa.